Nesse vídeo a apresentação, né, da matéria de História da Computação do curso Sistema de Informação da UFMT. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Alan Turing. Alan Turing nasceu em 1912 em Londres e ele era filho de pais da alta sociedade. Então, a mãe era filha de engenheiro, o pai era militar. E devido a isso, naquela época era comum, né, essas pessoas desse nível social abandonarem os filhos com amas, com babás, e eles viajavam, né, iam a trabalho, iam para, né, na época os pais deles trabalhavam na Índia. Então ele cresceu, né, só ele e o irmão longe dos pais. E isso, né, fez com que ele crescesse um pouco introvertido, tímido, e até chegou a desenvolver uma gagueira. De vez em quando seus pais voltavam e a mãe, principalmente, era bem rígida quanto ao destino, né, que ela queria que ele tomasse, queria que ele sempre se destacasse, que ele tivesse um destaque social, assim como eles. Então tinha muita pressão, né, em cima dele. Nos 13 anos ele conseguiu passar para a escola de Sherborne, que era uma escola pública na época, e foi onde ele conheceu o Christopher. Ele sempre teve dificuldade em fazer amizades, era antissocial. Porém, ele conheceu o Christopher, que tinha os mesmos interesses que ele, né, pela matemática, pela lógica. E provavelmente devido a essa falta, né, de envolvimento social, de comunicação, quando ele criou essa amizade com o Christopher, ele chegou a desenvolver até uma paixão, né, um sentimento de paixão. Provavelmente por não conversar muito com as pessoas, né, essa proximidade com Christopher fez com que ele se desenvolvesse isso. E, né, foram os primeiros, né, sentimentos, os primeiros indícios, né, de homossexualidade no Alan Turing. Infelizmente, Christopher morreu, né, de tuberculose bovina, e isso deixou ele um pouco mais abalado. No mesmo ano em que o Christopher morreu, ele foi convidado, né, para ingressar na King's College, né, onde ele faria matemática, certo? Na King's College era uma faculdade renomada, então teve diversos professores conhecidos, Whitehead, Russell, né, que foram autores do Princípio à Matemática, Gödel. E todo esse contexto na época, né, de Gödel, Russell, o ambiente que ele estava vivendo de matemática, fez com que ele pensasse e criasse o conceito da máquina de Turing, né, que é hoje, né, um dos principais ganhos, né, para a computação que ele deixou, né, que ele deixou foi a máquina de Turing. Em uma máquina de Turing ele fez algumas perguntas para desenvolvê-la, né, quais eram os procedimentos mecânicos. Inclusive essas perguntas foram baseadas, né, nessas pesquisas de Gödel, de Russell, que ele começou a pensar também em como criar essa máquina para estar respondendo as perguntas que o Gödel também queria responder. Então ele fez essas perguntas: quais eram os procedimentos mecânicos que poderiam ser usados para se determinar se uma proposição matemática era ou não suscetível de prova, que era um número computável e como era calculado. Então ele pensou nessas perguntas e chegou à conclusão que se um dado pode ser calculado, se existe um algoritmo, né, que é um padrão, são várias instruções padrões, ele consegue desenvolver uma máquina capaz de executar esse algoritmo, né? Então essa era a máquina de Turing, você dá uma instrução e ela executa. Ele pensou nisso, em dados que poderiam ser executados e em máquinas que executavam instruções. Então essa é a máquina de Turing, que é o computador que a gente conhece hoje, certo? Outro motivo de grande destaque, né, para Alan Turing foi durante a Segunda Guerra Mundial, né, que foi em 1939, né, o ápice da guerra. Ele foi convidado então, né, para uma base, né, ultra secreta na época, onde ele, né, e o seu grupo
tinham a missão de decriptografar as mensagens da Enigma, que era a máquina alemã, né, que os alemães usavam para enviar mensagens para os seus soldados, mensagens de guerra. Então eles eram os responsáveis, ficaram responsáveis por decriptografar essas mensagens. E aí ele, usando os conceitos da máquina de Turing, né, que era uma máquina que receberia os padrões, executava instruções, ele criou a Colossus. Então essa máquina ela era capaz de ler 25 mil caracteres por segundo, e ela buscava nesses caracteres padrões para tentar decriptografar as mensagens dos alemães. Aí depois de várias tentativas, vários estudos, eles conseguiram decriptografar e por fim, né, venceram a guerra. Claro que mesmo assim, após a guerra, Alan Turing, apesar de tudo, na época ele não foi tão reconhecido, né? Pelo contrário, devido à sua homossexualidade, né, que veio à tona, ele sofreu, né, até preconceitos e foi processado, obrigado a tomar remédios, né, com alto efeito colateral para poder curar o que era considerado doença na época, a homossexualidade. Só que, assim, devido de toda essa pressão social, né, ele não aguentou. E em 7 de junho de 1954 ele se matou com uma maçã envenenada. E hoje, depois de tanto tempo, né, depois de tanto tempo reconheceram, né, o que ele fez. A gente reconhece, né, que foi a máquina de Turing, que é praticamente um computador hoje. A gente usa os conceitos da máquina de Turing. Então esse foi o Alan Turing e é isso. Obrigado.